Pessoal dos leilões, tudo bem com vocês? Muita gente está me perguntando se eu já dei uma errada aí meio grande em leilão, se eu já errei, se eu já não sei o quê. É claro, todo mundo quer aprender com a experiência dos outros, né? E como esse canal aqui tá para ensinar mesmo, tá? Vou contar uma história aqui. Eu não, um outro rapaz aí que vai entrar vai contar uma história para vocês. Senta que lá vem a história. Eu estava num pátio de leilão que hoje não existe mais. Esse pátio de leilão chamava Tag Max, tá? Tenho certeza que muita gente vai lembrar. Um pátio ali em São Bernardo, na rua Galvão Bueno, Avenida Galvão Bueno ali e tal. E esse leilão, naquela época, eles faziam leilões de muita empresa de telefonia. Ou a empresa estava trocando os carros, ou a empresa faliu, realmente quebrou, e mandava toda a frota aqui para ser leiloada aqui no Tag Max, em São Bernardo. Então às vezes tinha 80 Unos, tá? Do mesmo modelo, entendeu? Mesma cor, mesmo número de portas. Às vezes eram 4 portas, às vezes eram 2 portas. Gol vinha também assim de quilo. E era tudo leiloado no mesmo dia. Os leilões naquela época, gente, mesmo Freitas aí, tá? Do Tag Max, mesmo as casas de leilões, todas elas faziam leilões enormes. Enormes que eu digo assim, grande quantidade de lotes, tá? No mesmo leilão. Pô, eu vi lote na Tag Max, no Freitas inclusive, com mais de 600 lotes para serem leiloados no dia. Então o leilão começava às 9, 10 da manhã e às vezes era 7 da noite, estava escuro já. E o leilão tava comendo solto lá. E a gente ia visitar. Gente, por mais que os carros sejam muito parecidos, quem vai comprar 1 ou 2 ou 3, não importa, tem que visitar um a um dos que te interessam. Um carro tem algum tipo de benfeitorias, o outro do lado dele, igualzinho, tem outro tipo. Então você tem que saber, né, caso a caso, dos que te interessam. Então era uma visitação longa. Sempre um dia antes do dia do leilão. Então eu ia lá, visitava muitos carros mesmo. Não dava tempo de visitar tudo. No outro dia eu chegava bem cedo, antes de abrir o leilão, para visitar o resto, né? A gente sempre tentava comprar 1, 2, 3 carros. Então era muita coisa para você ficar marcando, porque você tem que ficar marcando, né? Você marca no catálogo, isso aqui, para fazer isso. Tá, lote tal tem que fazer isso, lote tal, assim. E uma dessas vezes era Unos, tinha muitos Unos, comprei muito Uno lá. E marquei um monte, e algum deles eu troquei o número de lote. Bom, moral da história, no dia do leilão, tô dando lance e tal, percebi que eu dei o lance num carro e praticamente ficou só o meu lance, mas ninguém deu nada. Eu percebi isso, ué, né? Mas tudo bem. Mas você fica com a pulga atrás da orelha. Meu, a gente é macaco velho. Você fica com a pulga atrás da orelha. Peraí, tem alguma coisa aí. Só eu dei lance no carro. Sendo que tinha um loteamento de 80, 90 carros parecidos, iguais, mas assim, iguais entre aspas, né? Todos sendo disputados e tal, né? Com vários lances. O que eu dei lance, o que eu comprei, só eu. Falei, ué, peraí. Aí eu falei, vou dar uma olhada nesse Uno que eu comprei. Aí fui lá, onde estavam os Unos, né? E comecei a procurar esse lote. Procurei. Já quando eu comecei a ter dificuldade de encontrar o lote, porque ficavam com os papelzinhos assim no para-brisa, né? Com o número de lote grande e tal. Quando eu comecei a ter dificuldade de achar, falei, aí tem. Já era macaco velho de leilão, como eu falei, aí tem. E de longe eu vi um que estava com a frente batida. Eu comecei a me aproximar, quando eu consegui enxergar o número do lote no papel, batata, era ele. Falei, caramba, tinha que ser, eu sabia que boa coisa não era. Não, nada a ver, irmão. E eu falei, a única coisa que pode ter acontecido foi erro meu mesmo de ter trocado algum número no lote e caiu naquele lá. Porque aquele carro lá, esse que eu comprei, que estava batido, eu não tinha nem visitado ele, gente. Eu nem sabia que aquele carro estava lá. Então eu concluí de que eu realmente troquei o número de lote, acabou caindo naquele, né? E o erro foi meu mesmo. Bom, eu conhecia todo aquele pessoal do leilão. Eu poderia ter chegado no leiloeiro, gente, e conversado com ele e explicado, olha, eu errei, o erro foi meu, comprei o carro errado, papá. Tenho certeza que ele ia falar, tá bom, vamos, né? Ele já me conhecia, eu comprava lá muito tempo. Mas eu não gosto muito de fazer isso, não. Não gosto nada de fazer isso. Gente, se eu falar é isso, eu vou manter até o final, tá? Eu não ia devolver aquele carro. Falei, não, eu vou, né, dar meus pulos, usar minha experiência e pelo menos tentar, né, tirar desse limão aí uma limonada, né, como se diz. Mandei o guincho pegar, porque o carro não estava rodando. Mandei o guincho pegar o carro, levou para casa. Aí deixei na garagem, eu não quis nem olhar muito. Meio chateado, né, com essa história. No outro dia, já cabeça mais fria, tal, fui olhar e comecei a olhar o carro. Cara, não é que eu tive uma surpresa? Fora aquela batidinha que ele teve, que não era grande coisa, não é uma coisa que, como eu falei, não abalou a estrutura do carro, em momento nenhum, não afetou longarina, nada.
tirando aquela batida, aquele carro era muito íntegro, sem contar que ele era 4 portas, todo o restante era 2 portas. Era um carro recuperado de financiamento, mas o restante do carro era muito íntegro. O carro estava com uma quilometragem super baixa, era super filé dentro do carro, os bancos super inteirinhos, o carro, meu, perfeito, a traseira toda selada e tal. Era um carro que valia muito a pena investir para fazer aquele conserto direito, porque ele ia ficar um carro muito legal, muito inteiro. Aí é o que eu falei, vamos fazer. Aí eu sempre tive os contatos com mecânica, oficina, funilaria, pintura e tal. Fizemos aqueles serviços lá. Peças de Uno não é caro, peça de Uno é barato, farol, grade, essas coisas, aquele bigodinho, o painel superior, nada disso é caro. Paralama não é caro, tá? A mão de obra, geralmente a mão de obra onera mais do que as próprias peças de qualquer serviço de carro, tá? Vamos por mim. E fizemos, ficou bacana, ficou legal. O moral da história aqui, tá? É que esse carro, eu acabei realmente comprando errado, mas consegui reverter a situação, um pouco da experiência, de analisar o restante do carro e ver que ele valia muito a pena. Esse carro me deu mais lucro do que se eu tivesse comprado aquele carro certo, o carro certo. O carro certo era o carro sem engano, né, de troca. Comprado aquele carro da empresa, 2 portas, ex-frota e tal, ele ia me deixar um X de lucro. Esse 4 portas que eu comprei, enganado, errado, acabou me deixando muito mais lucro. O carro ficou muito mais inteiro e vendi super rápido. Quer dizer, foi um negócio que até deu certo. Tá bom, gente? Essa foi a história. Me perguntaram bastante aí se eu já dei uma cabeçada dessa. Essa foi a cabeçada que eu dei. Já dei outras, é claro, de pagar caro, de não sei o que. Agora de comprar trocado, comprar errado, essa é a única que eu fiz. E a minha sorte foi essa, e que eu troquei, né, as bolas, troquei os números de lote e acabou caindo em outro Uno. Já pensou se cai num, sei lá, num negócio absurdamente que eu não teria grana? Bom, eu teria que devolver, né? Mas, né, eu ainda dei sorte nessa aí. Valeu, gente, essa é a história. Ficou meio longo esse vídeo, tá? Tá bom? Mas se gostaram da história, deixa o like aí para ajudar. Treinamento do leilão para iniciantes vai te ajudar a não dar essas cabeçadas que eu dei. Tá bom, gente? Link na descrição, se tiver interesse, só clicar lá. Valeu, fique com Deus.